irmãos. É muito bom revê-los, né? Depois aí de aproximadamente 8 meses que a gente ficou aí se encontrando de forma remota. Então, assim, é muito gratificante vê-los novamente. E hoje nós temos alguns visitantes aqui na igreja, muitas crianças. Que vocês sejam muito bem-vindos aqui no nosso meio, tá? Que a palavra que for falada aqui hoje, ela venha realmente fazer diferença na vida de vocês. O pastor Salatiel, pastor da nossa igreja, já retornou, né? Lá da França, e ele está em casa por mais uma semana, obedecendo aí a quarentena, e a partir de domingo que vem, ele estará conosco aqui. Nesse dia, ele incumbiu a Beatriz para trazer para a gente uma palavra. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 1, versos de 13 a 20. Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 20. Colossenses está mais no final da Bíblia, capítulo 1, versos 13 a 20. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 até o 20. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre todos os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, estamos diante da Tua palavra, meu Deus. Tua palavra que nos ensina, Tua palavra que nos corrige. Meu pedido, meu Deus, é que Teu Espírito Santo seja o facilitador, ó Pai, da compreensão e da aplicação da Tua palavra em nossa vida, meu Deus. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo no 2º século depois de Cristo, para uma cidade lá em Colossos, para uma igreja lá em Colossos, daí o nome Epístola aos Colossenses. Colossos era uma região assim muito importante da Ásia, e
no momento antigo, sofria muita influência pagã, principalmente da cultura grega, onde se cultuava deuses, matava-se touros para passar o sangue nas pessoas, e já teve um conhecimento com o cristianismo, mas esse conhecimento com o cristianismo, ele foi sendo influenciado, ele foi perdendo a essência dele. Aí o apóstolo Paulo, vendo aquela situação de um povo que conheceu a palavra de Cristo, o evangelho foi plantado naquele lugar, mas que estava vivendo um evangelho distorcido do evangelho genuíno, do evangelho verdadeiro de Cristo. Aí o que Paulo fez? Escreveu essa carta, essa epístola para essa igreja. Agora, o interessante a gente observar, meus irmãos, é que isso é uma coisa muito atual. A igreja de Colossos, ela estava sofrendo influências, os membros daquela igreja estavam achando que a pessoa de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, não era suficiente para que eles pudessem ser redimidos dos pecados e serem reconciliados com Deus. E isso hoje em dia, infelizmente, isso é muito comum. Às vezes a gente liga uma televisão e vê alguns pregadores aí trazendo um evangelho para a gente que foge da essência do verdadeiro evangelho. Um evangelho que negocia, que barganha. O evangelho de Jesus Cristo não tem barganha, é um evangelho que aponta para uma única direção: Cristo. Então Paulo fez essa epístola com esse objetivo. Ele detectou esse problema dentro da igreja e ele fez essa epístola com o propósito de ajudar os cristãos daquela igreja e a nós hoje também a entender que para ganhar a aceitação de Deus existe somente um caminho, que é o caminho de Cristo. Não tem outro. Deus já nos aceitou pelo sacrifício que Cristo fez naquela cruz. Deus já perdoou os nossos pecados, obviamente aqueles pecados confessados, aqueles pecados arrependidos, pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Então, o sacrifício que foi feito naquela cruz serviu para unir aquele homem perdido, aquele homem totalmente separado de Deus pelo pecado. Veio Cristo e nos uniu com o seu sacrifício a Deus. Então é isso que eu quero deixar para nós essa manhã, essa passagem, e que nós possamos, de fato, entendermos o propósito de estarmos aqui reunidos. Quem é Cristo na nossa vida? Que isso, o Espírito de Deus, nos incomode, não só hoje, que não seja hoje simplesmente um momento pontual dessa ponderação, dessa análise em nossa vida, mas que seja talvez um início de análise. Quem é Jesus Cristo para mim? E a partir do momento, meus irmãos, que nós entendermos isso, a soberania dele, que ele é Deus, ele veio a esse mundo, tornou-se homem, nós vamos entender a magnitude de ser cristão. Porque cristão nada mais é do que seguir a Cristo, seguir uma pessoa. Amém? Eu gostaria, antes de chamar a equipe de louvor aqui à frente, pedir à nossa irmã
Priscila, para que faça uma oração, Priscila, a Deus nesse momento, uma oração de perdão de pecados. Muitas das vezes nós temos fugido à essência do cristianismo, pedindo a Ele que nos incomode a viver cada dia mais o Evangelho genuíno de Cristo. Celebrar a Deus, não só aquilo que o Senhor nos dá, muito mais a Deus do que nós merecemos, a nossa saúde que o Senhor guardou, aquilo que o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Pai, nós te louvamos por isso, mas nós queremos lembrar, ó Deus, a essência do teu Evangelho, que é o sangue de Jesus naquela cruz, ó Deus, e naquela cruz vazia, Pai. Muito obrigado porque o Senhor venceu a morte. Muito obrigado, ó Deus, porque a morte é aquilo que nos separa do Senhor, que são os nossos pecados. E nós queremos agora, ó Deus, colocar o nosso coração diante de Ti e clamar, ó Pai, para que a luz de Jesus alcance, ó Deus, aquele lugar de trevas dentro de nós, aquele lugar, ó Pai, onde o pecado habita e nós temos consciência, ó Deus, ou às vezes nem temos consciência, ó Pai, mas que a luz de Jesus ilumine o nosso coração, traga, ó Deus, os nossos pecados à nossa mente, gere em nós, ó Deus, arrependimento genuíno, para que a gente possa, ó Pai, nos quebrantar diante do Senhor, pedir perdão, ó Deus, por aquilo que nós cometemos e sabemos, ó Deus, que desagrada ao Senhor. Mas, ó Deus, nós não queremos confessar da boca para fora, Pai. Nós queremos confessar a partir de um arrependimento produzido, ó Deus, pela intimidade com o Senhor, pela ação do Teu Espírito na nossa vida, ó Deus, no dia a dia, que aponta, ó Deus, para os nossos pecados, mas também nos acolhe, ó Deus, porque o preço já foi pago. Nos livre, ó Deus, não só do pecado, mas da culpa do pecado. Não permita, ó Deus, que o diabo nos acuse, ó Deus, com aquilo que nós já confessamos, com aquilo que nós já nos arrependemos, ó Deus. Porque não é por nós, mas é pela graça do Senhor. Se nossos pecados são perdoados, ó Deus, não é por um mérito nosso, porque nós estamos, ó Deus, nos esforçando para isso, mas é pela graça do Senhor, ó Deus. E muito obrigada, porque pela Tua graça, ó Deus, a gente caminha sendo santificados pelo Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos fazer, ó Deus, no Teu Espírito, apesar de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Priscila. Meus irmãos, é esse Deus que a Priscila acabou de relatar ali, que estamos aqui essa manhã para engrandecer o nome, esse Deus que morreu na cruz por nós, que carregou sobre ele os nossos pecados e que nos uniu novamente a Deus. Eu queria chamar os nossos irmãos da equipe de louvor para que comecemos um período aqui agora de louvor a Deus com os cânticos que foram escolhidos aqui nessa manhã. O primeiro deles é Corpo e Família. Vamos fazer dessa música uma oração, meus irmãos. Vamos louvar a Deus e dizer a Ele que nós recebemos um coração novo em Jesus, um coração renovado, um coração regenerado. Amém? E enquanto a gente canta esse primeiro cântico, aquele irmão que estiver vindo preparado
para ofertar ao Senhor aí com seus dízimos e com as suas ofertas, poderá estar aproveitando este momento para fazer. Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Meus irmãos, que é vital para a nossa sobrevivência é a gente respirar e a gente alimentar. Se a gente parar de respirar, ou se a gente deixar de alimentar por um período longo, nós vamos morrer, não é verdade? Então essa música, ela faz uma comparação entre o respirar, o alimentar, com a presença do Espírito Santo em nossa vida, com a nossa submissão a Cristo, porque Cristo, para nós sermos cristãos autênticos, cristãos verdadeiros, a gente tem que aceitar Ele como Senhor e como Salvador da nossa vida. Salvador, Ele morreu na cruz, levou os nossos pecados. E como que Ele é Senhor da nossa vida? A gente entregando as nossas vontades em Suas mãos. Então, quando nós formos cantar aqui, que este é o meu respirar, este é o meu respirar. Coloca aí. Volta o slide. Teu Santo Espírito vivendo em mim.
Então que a gente possa viver a cada dia, meu irmão, esse respirar, essa vontade de ter o Espírito Santo dentro da gente. Amém? Vamos cantar então, Meu Respirar. Meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Conforme eu mencionei aqui no começo da nossa liturgia, hoje quem vai trazer a palavra para nós é a Beatriz. E eu queria pedir a Jardélia para estar orando, Jardélia, para Deus usar a Beatriz nesse momento, para que ela traga para nós uma mensagem vinda exclusivamente do Senhor, agradecendo por nós estarmos aqui reunidos diante de tudo que aconteceu aí, né, que vem acontecendo nessa epidemia, agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem tido conosco aqui. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, louvado seja porque o Senhor é soberano sobre toda a terra e sobre todas as criaturas. Louvado seja porque nós estamos aqui juntos, Senhor. Obrigada pelo seu cuidado conosco. Obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui. Tem uma palavra que fala, né, Beleza? Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos sustentado, Senhor. Nós temos que agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa comunidade e pelas pessoas em torno de nós. Quero pedir também, Senhor, pelas pessoas que, por algum motivo, perderam algum ente querido, né? Hoje, pelo traje da Espírito Santo, Senhor.
ser com eles, porque nós sabemos que o Senhor é a rocha segura, que nos fortalece, Senhor, que nos edifica, Pai. Quero pedir pela vida da Beatriz, Senhor. Nós sabemos que não é a nossa força, mas o Senhor está conosco. Sabemos que o Senhor nos deu o Espírito Santo que fala através de nós. Obrigada, Pai. E dê a ela, Senhor, cada palavra, cada versículo que foi lido aqui. Dê a ela sabedoria, Senhor, entendimento pelo teu Espírito, para que fale aos nossos corações, Senhor. Obrigada por todos e só o seu nome seja louvado. Meus irmãos, em cumprimento aí ao que foi estabelecido, as crianças vão permanecer conosco aqui durante o culto, não vai haver salinhas para elas por enquanto, tá bom? Vou passar a palavra para a Beatriz, Deus te abençoe. Tá? Bom dia, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com os irmãos. O tema dessa pregação de hoje, meus irmãos, dessa palavra de hoje, surgiu um dia aí do mês passado. Eu estava indo para o trabalho, liguei meu rádio e comecei a ouvir uma música que fala assim: a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. E o refrão repete, uma música muito conhecida, todo mundo aqui já ouviu, né? A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. E aquilo me incomodou muito, porque eu fiquei pensando, nossa, da maneira como o compositor colocou, parecia que ele estava querendo dizer o seguinte: olha, as pessoas têm fé, mas não sabem nem fé em que tem. Como se a fé fosse uma coisa irracional. Como só aquelas pessoas que não pensam muito, que não raciocinam, mas que tem fé, fé em quê? Nem sei, a arte de viver da fé, não sei nem fé em quê. Me deu vontade de virar para o compositor, para o autor da música e falar assim: olha, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho fé. E me deu vontade de compartilhar isso um pouquinho com os irmãos aqui também, quem nós temos crido, qual é o objeto da nossa fé. É claro, meu irmão, que eu não teria a menor pretensão de, num momento de culto, nesse tempo que a gente tem de culto aqui, esgotar um assunto, né? De explicar o objeto da nossa fé. Nós, seres humanos, eu, você, nós não temos a menor condição aqui, enquanto a gente estiver nesse mundo, de explicar a grandeza do nosso Deus, né? Um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Eu não tenho condição, nós não temos condição de explicar o objeto da nossa fé. Mas eu quero sim, eu escolhi sim trazer algumas características do caráter de Cristo. O meu objetivo no final desse culto, é claro que a gente já conhece Cristo, é claro que a gente vivencia uma vida com Ele. Mas o meu objetivo é quando a gente chegar no final do culto, a gente chega com o coração aquecido para poder dizer assim: olha, eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Amém? Então, que a gente possa relembrar, né, o que a Bíblia fala a respeito desse Deus, que é o motivo da gente estar aqui hoje, né, como o Sérgio falou na liturgia. Então, vamos começar? Sérgio, você faz o favor de colocar os slides aí para mim? Bom, uma vez eu estava ouvindo o reverendo Elber e ele era muito brincalhão. Entre algumas pessoas aqui tiveram oportunidade, privilégio de conhecê-lo, né? Então, entre tantas as características e qualidades que a gente conhece dele, ele era também muito brincalhão. E um dia eu estava assistindo um culto dele e ele falou que conseguia até imaginar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, lá na eternidade, no céu, conversando sobre a salvação da humanidade. Como é que vai ser? O homem caiu, o homem se perdeu. E dizer que conseguia ver Jesus falando assim: olha, me envia, eu vou, Pai. E aí Deus então toma a decisão e diz, ele resolve, né, enviar o seu Filho amado, o seu Filho puro, para a remissão dos nossos pecados. Tem essa conversa acontecido ou não? É claro que isso foi uma brincadeira que ele fez. O fato é o seguinte: Jesus veio, né? Deixa eu colocar aqui para nós. Eu vou usar o Data Show, meus irmãos, porque eu trouxe muitos versículos para a gente compartilhar. Então, para vocês ficarem abrindo a todo momento, né, a gente acaba gastando muito tempo. Então, só uma maneira de facilitar, para que os irmãos possam acompanhar a leitura também, eu resolvi colocar os versículos aqui. Eu sei quem é teu filho. Jesus veio. E como ele veio? Já pararam para imaginar como Deus escolheu trazer Jesus ao mundo? Através de uma menina de 14 anos, uma menina pura, uma menina simples, humilde, pobre, inclusive, né? Então, Jesus veio dentro de uma simplicidade enorme, né? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus escolheu trazer o seu filho no ventre de uma menina. E quando o anjo aparece para Maria para falar que ela estaria grávida, olha o que Maria responde:
Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Ente santo, poder do Altíssimo. Meus irmãos, Jesus veio dentro de uma simplicidade tremenda, e ele veio também em santidade. Ele é santo, ele nasceu em santidade. Bom, ele veio e veio em simplicidade, em santidade. Por que ele veio? A gente sabe por que ele veio. Por que ele veio? Seria necessário mesmo? Eu confesso para os irmãos que durante um tempo na minha infância, isso era uma coisa que me incomodava. Eu não gostava nem de assistir aquelas encenações de Semana Santa, o filme Jesus, aquilo tudo me assombrava, me incomodava. Eu ficava pensando, meu Deus, mas seria necessário Jesus passar por isso mesmo? Deus não podia nos perdoar sem esse sacrifício, sem ser necessário esse sacrifício de Cristo? Meus irmãos, Deus nos amou de uma maneira que a gente não pode nem compreender. Mas Deus não pode ir contra a sua natureza. Deus, ele não é somente amor, ele é amor, mas ele é um Deus santo, ele é um Deus justo. Como um Deus santo e um Deus justo vai fazer pacto com o pecado? Como um Deus santo e um Deus justo vai fechar os olhos para os erros da humanidade? Isso seria ir contra a sua natureza. Ele não pode negar-se a si mesmo. Nós precisamos negar a nós mesmos, né? Então, Jesus veio porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Acontece que através de Adão, eu e você pecamos, eu e você caímos, nós nos corrompemos e nós fomos separados de Deus. E por Deus ser justo e por Ele ser santo, Ele enviou o Filho dele para fazer o sacrifício perfeito, para que os nossos pecados fossem perdoados. E não é só o pecado que já havia sido acontecido até aquele momento, não. A Bíblia fala que é o pecado do passado, do presente e o que ainda está por vir. Antes de Cristo, né, havia aquele costume do sacrifício, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas Cristo foi o sacrifício perfeito, né? Então Jesus veio. E ele veio por quê? Nós vamos ler ali, ó, Mateus 18:11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ele veio nos salvar. Quem estava perdido? Todos nós. Depois, Efésios 2, verso 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos separados do nosso Criador. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso, Cristo veio por quê? Salvar, e veio por amor. Então, o nosso Deus, aquele em que nós temos crido, ele nasceu em santidade. Né? Deus escolheu colocá-lo no ventre de uma menina pura, simples, humilde. Ele veio porque isso fazia parte de um plano para a salvação da minha alma e para a salvação da sua alma. E ele veio por amor, por um amor que nós, eu, você, nós não temos condição de compreender esse amor. Agora eu queria compartilhar com os irmãos, já que o nosso propósito aqui hoje é falar um pouco sobre o caráter de Cristo, em quem nós temos crido, né? Eu queria pegar depoimentos de algumas pessoas da Bíblia. O que essas pessoas falavam sobre Cristo? Pessoas que conviveram ou não com Cristo, o que eles falavam a respeito de Jesus, nosso Salvador? E eu vou começar aqui com João Batista. E eu estou começando com João Batista não é à toa, não. A Bíblia diz que dos homens nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. João Batista, inclusive, era primo de Jesus por parte de mãe. Ele era filho de Isabel, né? Maria e Isabel, elas ficaram grávidas mais ou menos em tempos parecidos. A Bíblia conta que Maria teria ido visitar Isabel e Jesus no ventre de Maria e João Batista no ventre da Isabel, sua mãe. Aí a Isabel contou para Maria: nossa, mas na hora que você chegou, o filho aqui do meu ventre, ele parece que ele remexeu como se estivesse louvando, saudando o Salvador que está aí no seu ventre. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Quando Maria e Isabel se aproximam, João Batista remexe no ventre de Isabel em reverência a Cristo que estava no ventre de Maria. Então ali começa, né, a ligação. E João Batista, ele passou muito tempo no deserto. A Bíblia conta que ele se alimentava de gafanhotos, de mel. E sabe qual que era a pregação de João? Voz que clama do deserto. Ele pedia que as pessoas se arrependessem dos seus pecados.
Então ele convencia as pessoas da necessidade de pedir perdão pelos pecados, e quando as pessoas confessavam seus pecados e se arrependiam, aceitavam a Cristo, ele ia e batizava essas pessoas. Mas quando ele fazia isso, ele deixava bem claro, ele fazia questão de falar o seguinte: olha, eu estou batizando vocês com água, mas aquele que vem após mim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. E eu, João Batista, não sou digno nem de desatar a sandália daquele que está vindo após mim. E olha, vamos ver o que João fala de Jesus. Esse texto aí, que está em João, verso 1, capítulo 1, verso 29, diz que retrata um momento, meus irmãos, que Jesus estava vindo ao encontro de João Batista, tá? Ele viu, na verdade ele não conhecia Jesus ainda pessoalmente, né? Depois do nascimento ali. E quando ele sente a presença de Jesus, quando Jesus começa a se aproximar, olha o que João fala. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que cordeiro? A gente não vai entrar muito a fundo nisso, não é o nosso objetivo hoje, mas naquele tempo, antes de Jesus, havia aquele costume de sacrificar o cordeiro. Para quê? Para a remissão dos pecados. Quando se derramava o sangue do cordeiro, era uma maneira de pagar os pecados, de arrependimento dos pecados. Só que era um sacrifício imperfeito, era um sacrifício incompleto, que precisava ser repetido como um ritual. Sacrifício perfeito, suficiente e único foi o sacrifício de Cristo. Por isso João, quando vê Jesus se aproximando, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do passado, do presente? Não. Todo o pecado do mundo. Único sacrifício, suficiente. Então, para João Batista, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma outra pessoa que fala sobre Jesus, tem uma passagem entre Jesus e Nicodemos, um diálogo que aconteceu entre Jesus e Nicodemos, muito conhecido nosso, e que a gente aprende muito com ele. Todo mundo aqui já ouviu uma pregação que o pastor tem usado como base, um diálogo entre Jesus e Nicodemos. O que Nicodemos chegou para Jesus e disse: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? E o que Jesus responde para Nicodemos? Importa-vos nascer de novo. E Nicodemos, no primeiro momento, fica meio sem entender aquilo e diz assim: mas como assim? Como é que é possível um homem voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus responde: não, é nascer de novo, na água e no Espírito. Ele estava falando de conversão, ele estava falando de arrependimento de pecados, ele estava falando em ser lavado pelo sangue. E como que Nicodemos chamou a Cristo em algum momento aqui? No Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, Rabi significa mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não estiver com ele. Então Nicodemos, aquele que provocou o diálogo com Cristo, né? De que importa-vos nascer de novo, ele chamava Cristo de mestre vindo da parte de Deus. Esse é o Jesus em que nós temos crido. Outro depoimento, meus irmãos, de Pedro. Gosto muito de uma passagem de Pedro, que Pedro diz assim, na verdade Jesus estava numa sinagoga, né? Um tipo de igreja lá, vivo que desceu do céu, e que para as pessoas terem parte com ele, era necessário comer da sua carne e beber do seu sangue. Jesus usava muito metáfora, né? E as pessoas que estavam ali assistindo, que alguns dos seus seguidores, quando ouviram aquilo: importa-vos comer da minha carne e beber do meu sangue. Se não comer da minha carne e beber do meu sangue, não terão parte comigo. As pessoas ficaram meio assustadas com aquilo, porque eles não compreenderam o que aquilo significava. E no que ficaram assustados, alguns se afastaram e foram embora. E aí Jesus vira para os discípulos que ficaram e falaram assim: vocês também vão embora depois de ouvirem isso? E aí Pedro vira e responde: Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. E eu tenho impressão, irmão, que eu e você, em algum momento da nossa vida, a gente passa por isso. Em algum momento de dificuldade, de tribulação, você pode questionar, em algum momento, você pode ter questionado a sua fé. E falar: puxa vida, meu Deus, mas eu tenho te buscado, eu tenho te procurado, eu estou passando por essa situação ou por aquela. E o meu desejo é que nesses momentos de tribulação nós possamos lembrar de Pedro: Senhor, embora eu tenha me assustado com essa história aqui de comer da sua carne, beber do seu sangue, para onde que eu vou? Para quem eu vou? Só tu
tens palavra de vida eterna, não tem outro caminho, como o Sérgio bem diz para nós aqui na liturgia, né? Mas eu queria ler um outro texto também, de Pedro. Pedro, tem algum momento que Jesus estava próximo de uma cidade, se eu não me engano, Cesareia, e ele pergunta para as pessoas assim, olha, o que o povo aí da cidade está dizendo que eu sou? Quem eles estão dizendo que eu sou? E aí as pessoas comentam, olha, uns estão dizendo que o senhor é João Batista, outros estão dizendo que o senhor é Elias, outros estão dizendo aí que é algum outro profeta. E aí Jesus pergunta para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde, olha a resposta de Pedro. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então esse é o Deus a quem nós temos crido, né? Segundo a palavra de Pedro aí, né, registrada em Mateus, tu és o Cristo. Quem é Cristo? O Filho do Deus vivo. Amém? Outro depoimento, Paulo. Paulo alcançou um nível de intimidade com Deus, meus irmãos, uma coisa maravilhosa. É uma coisa assim, ler as cartas de Paulo é uma coisa que enriquece demais a nossa fé. Paulo chegou num nível de intimidade tão grande com Deus que ele falava o seguinte, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele dizia, olha, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que Paulo queria dizer com isso? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já imaginou se todos nós pudéssemos falar isso? Né? Vanessa, logo já não é você quem vive, mas Cristo vive em você. Sabe o que significa isso? Significa que você está negando os seus maus desígnios, que você está rejeitando a sua natureza carnal, que você está rejeitando aquilo de pecaminoso e latente que tem dentro de você e está deixando-se governar totalmente pela pessoa de Cristo. É isso que Paulo dizia. E por causa desse nível de intimidade maravilhoso e tremendo que Paulo tinha com Cristo, sabe o que ele falava? Eu aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação. Sei viver na fartura e sei viver na dificuldade, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o apóstolo Paulo, nível de intimidade tremendo e maravilhoso com Cristo, né? E vamos ver o que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, olha só, verso 8. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? Aos gregos, aos judeus, aos não-judeus. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Se tem uma coisa que Paulo sabia, era falar de Cristo. Eu amo ler as cartas de Paulo quando ele fala Senhor Jesus. Ele tinha essa reverência muito grande, muito forte com ele, né? O relacionamento de Paulo com Cristo é uma coisa tremenda, que vale a pena a gente refletir uma hora e conversar sobre isso aqui uma hora. A maneira como ele se aproximou de Cristo. Ele dizia, eu fui o maior dos pecadores. Quer dizer, o maior dos pecadores que depois deixou um legado grande para nós, de pregação, né, de exemplos. E para fechar o nosso depoimento de Paulo aqui, tem um versículo em alguma das cartas que ele deixou, não me recordo qual, que ele dizia assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. Ele falava para as pessoas que o acompanhavam, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o nível de intimidade que Paulo tinha com Cristo, a ponto de as circunstâncias da vida não o abalarem de maneira nenhuma. Paulo não precisava estar na fartura, ele não precisava estar bem para louvar a Deus, ele louvava a Deus na cadeia, né? É esse nível de intimidade que eu e você temos que buscar com o nosso Deus. E esse Paulo chamava o Senhor Jesus de grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Mas nem sempre foi assim, viu? Paulo tinha uma vida, um passado de muito pecado, que nos inspira. Se um grande pecador, aos olhos dele, o maior pecador, pode chegar nesse nível de intimidade com Cristo, significa que é possível para mim e para você também, né? Olha só também João, agora não João Batista, o Evangelho de João. O que o Evangelho de João falava de Cristo? Olha só. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais. É claro que Jesus não fez apenas aqueles milagres que foram retratados na Bíblia, né? Ele fez muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estes que estão registrados aqui, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de
Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então agora, segundo João, não João Batista, mas o Evangelho de João, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Em quem nós temos crido? No Cristo, Filho de Deus. Tomé. Tomé também é muito conhecido, né? Tem até um ditado popular que diz, fulano é igual Tomé, tem que ver para crer. Por que saiu essa história de Tomé tem que ver para crer? No primeiro momento que Jesus apareceu para os seus discípulos, Tomé não estava presente. Então, quando eles encontraram com Tomé, eles falaram: Tomé, o mestre apareceu para nós. E Tomé, num momento assim, de incredulidade, ele dizia: eu não acredito não. Para eu acreditar que vocês estiveram com ele, para eu acreditar que ele apareceu, eu vou ter que colocar a mão no lado que tinha sido transpassado, né? Eu vou ter que colocar a mão nas marcas dos pregos, nas mãos. Olha para você ver, chegou nesse ponto, né? Só se eu tocar nele, para eu acreditar que de fato Jesus apareceu para vocês. Só que depois Jesus aparece para ele. E aí quando Jesus aparece para ele, deixa eu ver se eu coloquei o versículo aqui. Não, deixa eu ler aqui na minha anotação. Quando Jesus aparece para ele, Jesus fala para ele: olha Tomé, vamos lá. Tomé disse assim: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos do seu lado, eu não vou crer. E aí Jesus aparece novamente e diz: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Meus irmãos, vocês já tiveram algum momento de incredulidade na vida de vocês ou só eu? Que tem aquela ideia que você fala assim: não, isso não vai dar certo, eu não consigo, não vai ter saída, eu estou perdida. Já passou por isso? Né? E depois, lá na frente, você vai entender por que foi daquela maneira. Isso aconteceu com Tomé. Tomé não acreditou no depoimento dos irmãos dele, dos discípulos, né, que andavam com ele. Mas quando Jesus apareceu, que ele viu que era possível, olha a resposta dele: Senhor, meu Deus meu. Eu sinto ele falando assim: Senhor, meu Deus meu, o que eu estava fazendo? O que eu estava pensando? Quando Jesus aparece para ele, ele declara a santidade de Deus, né? E muitas vezes na minha vida e na sua também a gente passa por isso. A gente não entende um determinado processo que nós estamos passando, a gente reluta, muitas vezes a gente até murmura, porque é da nossa natureza, infelizmente, murmurar. Mas quando a gente entende o plano de Deus lá na frente, a gente só pode falar como Tomé: Senhor Deus, como ele diz, Senhor meu e Deus meu, né? E é isso que Tomé declara para Deus aqui. Então, aquele Tomé que no primeiro momento foi incrédulo, depois ele declara: Senhor meu e Deus meu. Bom, um outro depoimento sobre o caráter de Cristo, dos anjos, né? Quando a gente vai contar para as crianças na época de Natal, a gente sempre conta isso, né? Que um anjo apareceu para os pastores para falar que o menino tinha nascido. Vamos ler o versículo aqui, olha só. Lucas 2, os versos de 8 a 11 dizem assim: e um anjo do Senhor apareceu aos pastores, desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele foi anunciado por anjos. O nascimento do meu Deus, do seu Deus, em quem nós temos crido, ele foi anunciado por anjos, né? E os pastores no primeiro momento ficaram com medo, que é natural, tudo que é sobrenatural às vezes nos assusta, né? Mas depois os anjos vêm e dão uma palavra para ele: olha, não temas, não se assustem, sabe por quê? Nós viemos aqui anunciar que na cidade de Davi nasceu quem? O Salvador, que é Cristo, o Senhor, anunciado por anjos. Depois, lembram daquela passagem no monte, né, da transfiguração, onde Cristo está lá com seus discípulos, né, e onde uma voz sai de uma nuvem? Quem é essa voz da nuvem? É Deus Pai. O que Deus Pai declarou na frente daqueles homens lá, naquelas testemunhas que registraram para nós na Bíblia? O que ele declarou a respeito de Cristo? Falava ele ainda, Pedro estava falando, quando uma nuvem luminosa os envolveu. Imagina isso, gente. Uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Este que está aí com vocês é o meu filho amado, é nele que eu tenho prazer. Ouve a ele. Ele foi enviado para salvar vocês. Amém? Meus irmãos, em quem nós temos crido? Quando a gente ouve aquela música boa lá que eu ouvi, andar com fé, o que é?
a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quem. Nós sabemos em quem nós temos fé, né? Em quem nós temos crido. Nós temos crido num Deus que é santo, Ele nasceu em santidade, veio ao mundo no ventre de uma menina simples, humilde, pura, que se fez serva, né? Para trazer o Salvador ao mundo. Ele veio nos salvar e veio por amor. Ele veio nos salvar. Por que precisava acontecer isso? Porque o nosso Deus, apesar do amor inexplicável que Ele tem por nós, Ele é um Deus justo e Ele não faz pacto com o pecado. Alguém tinha que pagar e quem pagou foi Cristo, né? A Bíblia diz que no momento que Ele dá o último suspiro na cruz, é uma palavra que eu gosto muito, Ele diz assim, tetelestai, não sei se é bem essa pronúncia, mas tetelestai, que do grego artim significa foi pago, está pago. Diz que tetelestai era um carimbo que era usado nas notas promissórias, olha que tremendo. As notas promissórias, quando quitadas, era carimbado, tetelestai, quer dizer, está pago. E isso foi o que Cristo fez. Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele veio para nos salvar e nos perdoar, né? João Batista, primo dele por parte de mãe, que o anunciava no deserto, que pregava remissão de pecados, né? Que pregava arrependimento de pecados, batizava as pessoas e que dizia, olha, eu estou batizando vocês com água. O que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Ele chamava Cristo, quando assim que ele avistou Cristo vindo lá, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro perfeito, puro, o sacrifício único necessário. Nicodemos, mestre vindo da parte de Deus, né? Foi através do diálogo entre Nicodemos e Jesus que a gente aprendeu uma grande lição bíblica que diz que a gente precisa nascer de novo, né? A gente precisa de conversão. Pedro é uma figura muito interessante na Bíblia para nós, né? Eu sei que muitos de nós se identificam com Pedro em muitas situações, né? Ele é aquele negócio assim, nervoso, tinha aquelas situações, às vezes, de intemperança mesmo, ele era uma pessoa mais agitada, uma pessoa nervosa, mas ele sabia em quem ele tinha crido, né? E ele chamava o Senhor, nosso Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ó Pedro, quem diz que eu sou? O Senhor é o Filho de Deus, o Cristo enviado por Deus. Ele sabia em quem ele tinha crido. Então, embora a gente tenha as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas falhas, eu e você, nós sabemos onde está a nossa salvação. Nós sabemos em quem nós temos crido. Paulo, né, que chegou aí a ponto de dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse Paulo, ele se referia a Jesus como grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Os anjos também anunciaram esse Salvador nosso, anunciaram Jesus, o Salvador que é Cristo o Senhor. E Deus, Filho amado em quem me compraz. Então, meus irmãos, essa primeira parte aqui nós conversamos, nós vimos alguns depoimentos de pessoas da fé, anjos, o próprio Deus falando de Cristo, e a gente, então, vem à nossa memória a grandeza de Jesus, né? Ele era Deus, ele abriu mão de ser Deus para vir aqui pagar os nossos pecados, né? Ele é o Filho de Deus. Entretanto, parece paradoxal, mas não é. Esse Jesus, grande, santo, poderoso, Filho de Deus, sabe o que ele falava dele? Olha só, ele era chamado de mestre, Filho de Deus, meu Filho amado em quem me compraz, o grande Salvador. Isso é o que as pessoas dizem dele. Mas o que ele dizia dele? O Filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de um. Parece até paradoxal para nós, aos nossos olhos humanos, né? Como que um Deus poderoso, perfeito, puro, santo, salvador, declara: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a gente, às vezes, as pessoas, nós homens, às vezes conseguimos um cargo, uma coisa desse tamanhozinho aqui, e já está achando que está podendo ser servido, que tem que mandar, que tem que passar por cima das pessoas. Nós precisamos muito aprender com Jesus, que sendo Deus, declarava que eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E não só declarava, mas foi o que ele fez a vida toda. O Evangelho, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, ele retrata todo um ministério de serviço, de amor ao próximo, seja curando, seja pregando. Jesus viveu o tempo todo para servir. Ele viveu o tempo todo
exercitando o amor. Não era um amor simplesmente teórico, mas um amor prático, né? E a gente, às vezes, ser humano, a gente tem muito disso. Às vezes a gente tem um amor muito teórico, mas a gente não tem, eu gosto tanto de fulano, depois que perde e para pensar naquilo. A gente tem que exercitar o nosso amor, né? Como nosso mestre. Olha mais o que Jesus dizia a respeito dele, está registrado no Evangelho de Mateus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Como é possível um Deus tão poderoso, um Deus que ressuscitou o terceiro dia, que comanda, se dizer que é manso e humilde? Isso para nós está muito estranho isso. A gente conhece muito pouco governante manso e humilde, concorda? Deu poder para o homem, acabou a mansidão, acabou a humildade, né? Mas o nosso exemplo é esse aí, gente. Nós precisamos seguir este exemplo de mansidão. Cristo, ele tinha uma mansidão tão profunda, tão maravilhosa, que na hora do sacrifício, na hora que ele estava sendo crucificado, imagina um de nós aqui sofreu um castigo injusto, porque ele foi crucificado injustamente, né? Imagina um de nós ver o povo preferindo libertar o bandido, que era o Barrabás, do que ele, que nada fez de mal para ninguém. Qual seria o sentimento no nosso coração? Ô Deus, ô Pai, está vendo o que o Senhor fez? O Senhor me mandou passar tudo isso que eu passei aqui por causa desse povo, né? Não. Sabe qual foi a palavra de Cristo na hora da sua morte? Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Meu Deus. Puxa, que mansidão. A gente precisa aprender dessa mansidão. A gente precisa exercitar essa mansidão dentro das nossas casas. Às vezes nós mães, né? Que às vezes trabalhamos fora, dentro de casa, e dever e tanta coisa. Às vezes a gente não tem essa mansidão nem para lidar com os nossos filhos, que são as pessoas que a gente mais ama nesse mundo, né? E Jesus amou aquele lá, ó, que fazia mal para ele, né? Então, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Olha a mansidão desse Deus. Humildade. A humildade de Deus era tanta que, puxa vida, ele não quis em momento nenhum ser exaltado, ele não quis em momento nenhum aparecer, né? Ele veio para servir. E quando fala em humildade, e nesse mundo tão de consumo que a gente vive hoje, tanta aparência, eu lembro de Cristo falando que aquele que tem duas capas, dê uma para aquele que não tem nenhuma. É isso que ele ensinou para nós, compartilhar, doar, né? Então, irmãos, aquele Deus anunciado por anjos, aquele Deus que fez o seu Pai falar numa nuvem, este é meu Filho amado em quem me comprazo, aquele Deus adorado, né? Aquele Deus declarado como Senhor, como Salvador da minha vida, da sua vida, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele deu exemplos de mansidão e humildade. Bom, em quem nós temos crido? Quando vocês ouvirem a música agora, a arte de viver na fé, se não se sabe fé em quê, vocês vão ficar irados que nem eu, vão? Ficar irado pode. Tem um versículo que fala o seguinte, um salmo: irai-vos e não pequeis. Mas irar a gente pode. A gente não pode deixar dar lugar para saída, tá? Mas irar a gente fica irado muitas vezes sim, porque até a palavra de Deus diz que a gente não pode se conformar com esse mundo, né? Então, nós vamos nos irar quando a gente ouvir isso. Nós vamos responder: eu sei em quem eu tenho crido. Num Deus Todo-Poderoso, que desceu dos céus, veio através de uma menina simples, pura, humilde, que se fez serva, né? Ressuscitou de humildade. E eu queria ler para os irmãos aqui um verso, né? Em quem nós temos crido? Olha só. No Filho de Deus, puro, sem pecado, que veio ao mundo por amor a nós, para nos salvar, e que apesar de toda a glória que ele tem, veio para buscar o perdido, para servir, e deu exemplos de mansidão e humildade. Eu posso convidar vocês para ler isso comigo, meus irmãos? Vamos ler juntos? Em quem nós temos crido? No Filho de Deus, puro, sem pecado, que veio ao mundo por amor a nós, para nos salvar, e que apesar de toda a glória que ele tem, veio para buscar o perdido, para servir, e deu exemplos de mansidão e de humildade. Amém? Agora, sabe qual que é a missão desse Deus para nós? Ele deu a vida por nós. Não foi uma brincadeira o sofrimento que ele passou e a humilhação que ele passou. E sabe o que ele pede para nós? Ide ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Porque eu e você, nós não podemos guardar essa boa nova
só para nós, né? Que a gente possa refletir sobre isso. Esse é o Cristo que nós temos crido. E agora nós vamos cantar, vou convidar meus irmãos do louvor aqui, um hino muito antigo, né, do meu tempo, que fala exatamente isso. Eu sei em quem eu tenho crido. Quer ver? Coloque aí para nós a letra, por favor, Sérgio. Pode colocar nos slides que eu encontro ele aqui. O fundo escuro. É o hino 105, né, Janine? Do Inário, mas a gente vai projetar a letra dele aqui. Esse fundo escuro aí, primeiro. Isso. Olha só o título do hino. Como nós colocamos, não, tá? É o título do hino. A certeza do crente. Você tem essa certeza em quem você tem crido? E olha só, não sei porquê de Deus o amor a mim se revelou. Eu também não sei. A única explicação para Deus ter enviado seu Filho para nos salvar é um amor que nós não temos condição de compreender. Eu não sei porquê de Deus o amor a mim se revelou, só pelo amor imensurável dele. Mas eu sei muito bem em quem eu tenho crido. Então vamos finalizar a nossa celebração agora para amanhã cantando isso. Senhor, eu sei quem eu tenho crido, estou bem certo que o Senhor é poderoso. Vamos cantar juntos, meus irmãos? Jarbas, Jardélia, convidar vocês a vir.
Muito obrigada porque nós temos essa liberdade de adorar, de falar o Teu nome, de compartilhar o Teu Evangelho, Senhor. Nesse momento nós nos lembramos de muitos irmãos pelo mundo afora que não têm essa liberdade, Senhor, de ter a Bíblia sempre à mão e de poder falar de Ti, louvar o Teu nome livremente, Senhor. Quero agradecer por esse tempo que nós estamos aqui e quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, Senhor. Que a gente nunca perca de vista em quem nós temos crido, Senhor. Num Deus poderoso, santo. Ajustar o nosso foco, Senhor. Nós confessamos que muitas vezes a gente tem perdido o nosso foco. O nosso foco que é seguir a Cristo em mansidão, em humildade, em serviço. Dá em nós, Senhor, que brote em nós uma vontade grande, inexplicável de Te servir, de compartilhar o Teu Evangelho por onde quer que a gente vá. E é no nome poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, um ótimo dia a todos, né? Infelizmente